se Deus te pedisse o que você mais ama? Essa foi a pergunta que mudou a história de um homem e o destino da fé. Abraão, já idoso, havia esperado uma vida inteira por uma promessa. Um filho, o símbolo de tudo o que Deus havia prometido. Isaque não era apenas um menino, era o sonho vivo, o futuro, o cumprimento de uma aliança. E quando finalmente o teve em seus braços, Abraão acreditou que a jornada havia terminado. Mas o verdadeiro teste da fé não é o deserto, é o descanso, é quando tudo parece resolvido que Deus, às vezes, volta a falar. E numa manhã silenciosa, ele disse algo que rasgou o coração do velho patriarca. Toma o teu filho, o teu único filho, a quem amas, e oferece-o em sacrifício. Nenhuma palavra soou tão pesada. Nenhuma ordem pareceu tão impossível. Como poderia o Deus da vida pedir algo assim? Abraão ficou em silêncio. Não argumentou. Não reclamou. A fé agora deixava de ser promessa e se tornava entrega. Enquanto o sol nascia sobre o deserto, ele se levantou, partiu lenha, chamou 2 servos e Isaque. O olhar do pai se perdia no horizonte. O do filho, cheio de confiança. 2 almas caminhando para o monte onde o amor seria provado. E assim começa a jornada que transformaria o sentido da fé. A história de um homem que descobriu que amar a Deus é estar disposto a entregar tudo. Mas o que acontece quando o amor se transforma em medo? Quando a fé parece uma faca sobre o coração? É o que veremos a seguir. A jornada começou ao amanhecer. 3 dias de caminho e nenhum sinal do céu. O deserto parecia infinito, o vento carregava silêncio e cada passo ecoava dentro da alma de Abraão. Isaque caminhava ao lado do pai, curioso, inocente. Levava nas mãos a lenha, o pai, o fogo e a faca, e juntos o sacrifício. O silêncio entre eles era pesado, não o silêncio da ausência de palavras, mas o da alma que grita por dentro. A cada olhar do filho, o coração de Abraão se quebrava um pouco mais. Mas ele seguia, não porque entendia, mas porque confiava. Quando o Monte Moriá surgiu no horizonte, algo dentro dele estremeceu. Era ali, o lugar onde fé e amor colidiriam. Isaque olhou para o pai e perguntou com a voz pura de um menino: Meu pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Por um instante, o mundo parou. Abraão respirou fundo, olhou o filho e respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E aquelas palavras, ditas em fé, se tornariam eternas. Subiram o monte lentamente. Cada passo era uma entrega. Cada respiração, uma oração silenciosa. Abraão construiu o altar, colocou a lenha e então olhou para Isaque. O filho confiava. Não havia medo em seus olhos, apenas amor. Um amor que não sabia o que estava prestes a acontecer. E quando o pai levantou a faca, o céu inteiro pareceu prender o fôlego. A fé havia chegado ao seu limite. Era o ponto onde a razão não alcança. E só a confiança permanece. Mas antes que o golpe descesse, algo aconteceu. Uma voz rompeu o silêncio do deserto. Uma voz que mudaria tudo e revelaria o verdadeiro sentido do sacrifício. Abraão! A voz ecoou firme, cortando o desespero no ar. O som parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, como se o próprio céu tivesse falado. Não estendas a tua mão sobre o menino. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. A faca caiu das mãos de Abraão. Seu corpo tremeu. As lágrimas finalmente romperam a represa da obediência. Ele caiu de joelhos, vencido. Não pela dor, mas pela entrega. O vento soprou suave, e atrás dele um carneiro ficou preso pelos chifres em um arbusto. Abraão o viu e entendeu. Não era o sacrifício que Deus queria, era o coração. Naquele instante, o velho patriarca percebeu o verdadeiro propósito da fé. Deus nunca quis o sangue de Isaque, quis o sangue de Abraão, o sangue simbólico do ego, do apego, da posse.
Deus o levou ao ponto mais alto do amor, apenas para que ele aprendesse a confiar sem entender, a amar sem possuir. E foi ali, no cume do monte, que o trauma se transformou em fé madura. O medo de perder se tornou a coragem de confiar. Abraão não precisava mais segurar nada, porque agora sabia que tudo o que era dele sempre esteve nas mãos de Deus. O altar permaneceu, mas o sacrifício mudou. O cordeiro substituiu o filho, e a fé substituiu o desespero. Abraão chamou aquele lugar de "O Senhor proverá", e essa verdade ecoa até hoje, nos desertos de cada um de nós, pois o verdadeiro sacrifício não está em entregar algo que temos, mas em libertar aquilo que nos prende. E assim, Abraão desceu o monte, com o coração vazio de medo, mas cheio de paz. Não sabia o que viria a seguir, mas algo dentro dele havia mudado para sempre. O homem que subira com o coração pesado, descia agora com a alma leve. E o Deus que testara sua fé, o recebeu de volta inteiro, porque a fé verdadeira não é cega, ela enxerga o invisível e confia, mesmo quando o céu parece em silêncio. A descida do monte foi silenciosa. O vento parecia sussurrar segredos antigos entre as pedras, e cada passo de Abraão soava como o eco de uma alma renascida. Isaque caminhava ao seu lado, quieto, talvez confuso, talvez admirado. Não havia mais o peso do medo, nem a ânsia de entender o porquê. Abraão olhou para o céu. Agora o envolvia com uma ternura indescritível. É sobre quem você se torna quando me entrega tudo. Nos dias que se seguiram, o patriarca não falou muito sobre o que aconteceu. Algumas provas são tão profundas que se tornam parte de quem somos. Não precisam ser explicadas, apenas vividas. E aquele homem que antes temia perder o que mais amava, agora sabia que o verdadeiro amor não se perde menos, apenas se entrega de volta ao Criador. Porque quando Abraão soltou Isaque no altar, algo dentro dele também foi libertado. A necessidade de entender o plano, em vez de confiar no propósito, mais leve. E assim, entre o som do vento e o pôr do sol que tingia o horizonte de vermelho, Abraão compreendeu o mistério da fé. O tempo passou, mas o eco daquela prova nunca se calou. Ainda hoje, quando o nome de Abraão é mencionado, o céu parece se curvar em respeito, não pelo homem que ofereceu o sacrifício, mas pelo homem que aprendeu a confiar. A história dele não é apenas sobre fé, é sobre entrega, sobre o momento em que o amor humano encontra o amor divino e se rende. Porque Deus nunca quis Isaque no altar. Ele quis Abraão, quis o coração daquele homem, quis provar que a fé genuína não é aquela que entende tudo, mas a que permanece, mesmo quando tudo parece perdido. E talvez, de alguma forma, todos nós sejamos como Abraão. Carregamos nossos Isaques, pessoas, sonhos, planos, com medo de soltá-los, com receio de que, se deixarmos ir, jamais os teremos de volta. Mas Deus continua sussurrando o mesmo convite: confia em mim. E é nesse ponto que a fé deixa de ser teoria e se torna vida. Porque às vezes Deus só quer ver se estamos dispostos a soltar aquilo que amamos, para depois devolver em uma forma ainda mais pura, mais forte, mais eterna. Abraão desceu do monte com Isaque ao seu lado, o filho vivo, o coração curado e a fé amadurecida. E quando olhou para trás, viu o altar, a lenha e o cordeiro, e entendeu. A verdadeira adoração não está em oferecer o que temos, mas em confiar em quem Deus é. E é isso que essa história sussurra a cada geração. A fé não é o fim do medo. É o ato de caminhar mesmo tremendo. Não é o fim da dor, é o aprendizado que nasce dela. E não é sobre provar algo a Deus, mas permitir que Ele prove quem realmente somos.
Porque quando você coloca seu Isaque nas mãos do Criador, você não está perdendo. Está voltando para o lugar onde tudo começou, o altar da confiança. E é ali, no silêncio da entrega, que a fé se torna eterna.